Boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos amados e queridos irmãos que fazem parte do canal Impacto da Oração. Honras e glórias pertencem ao nome do nosso Deus. E esta noite seja uma noite de bênção, de vitória, uma noite memorável diante do nosso Deus, e que o Senhor Jesus Cristo venha visitar a tua alma, o teu espírito, trazendo um renovo, uma paz, uma alegria. Que o Senhor possa te renovar nesta noite. Já vencemos mais um dia para a glória do nosso Deus. E como é bom a gente viver em oração, como é bom a gente descansar o nosso coração perante o Senhor e saber que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. E nesta noite eu já gostaria de trazer um tema para esta mensagem, trazer uma mensagem aqui para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. O tema é: Deus não desiste de você. Eu vou repetir: Deus não desiste de você. Eu vou repetir novamente: Deus não desiste de você. E nessa noite nós vamos ler a palavra que está inserida lá em Salmos 66, 20. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Eu vou repetir novamente esse versículo para que possa descer na tábua do teu coração. Bendito seja Deus que não rejeitou a oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Que coisa linda, né, irmãos? Que texto, que palavra forte, a qual nos afirma que Deus não nos rejeita e nem se aparta de nós com a sua graça. Ele é um Deus que não desiste de nós. Ele é um Deus que nunca vai desistir de você, meu irmão, minha irmã. O Senhor, Ele é um Deus que faz nova todas as coisas sobre as nossas vidas. E do Senhor, a cada dia nós vamos aprendendo no Senhor. Ele é o Deus que estava com Israel. Ele é o Deus que estava com aquele povo. Quantas vezes, inúmeras vezes, o Senhor, Ele nunca se apartou daquele povo com a sua graça ou a sua misericórdia. Mas o povo sempre rejeitava o Senhor. Sempre aquele povo estava fazendo algo que não agradava o coração do Senhor, né? Infelizmente. E a gente vai aprendendo a cada dia com a presença do nosso Deus. E nós devemos a cada dia buscar no Senhor pelo poder da sua palavra. Nós devemos confiar no Senhor, saber que Ele está conosco. E o tema desta noite é: Deus não desiste de você. Ele não vai desistir de você. Muitas vezes o homem desiste de Deus, vira as costas, nega o nome do Senhor, coloca Jesus mais uma vez na cruz do Calvário, que é toda vida que a pessoa não quer se reconciliar, não quer se voltar para Deus, ela está negando o nome de Jesus e está colocando Jesus na cruz do Calvário mais uma vez. Mas felizes são aqueles que entendem que Deus, Ele não vai desistir, nem de mim e nem de você. Nós passamos por momentos, irmãos, difíceis, caóticos das nossas vidas. Há momentos que nós achamos que o Senhor nos abandonou, nos deixou só, mas eu quero te dizer que o Senhor não nos deixa só. Ele cuida. Muitas vezes o Senhor, Ele vem com a disciplina, Ele castiga aquele que Ele ama, Ele corrige. Muitas das vezes o Senhor, Ele permanece no silêncio, porque Ele não é obrigado a falar comigo e nem com você. E muitas das vezes nós não queremos falar com Deus, ou até mesmo não queremos pagar preço em oração, queremos viver de qualquer jeito, e de qualquer jeito o homem não consegue viver. Verdadeiramente nós temos que ter um relacionamento com o Senhor, e muitas das vezes falta esse relacionamento, essa intimidade, esse momento de estar sós com Deus. E o Senhor, Ele é um Deus que nos responde. Quando a gente fala de oração, que o Senhor não desiste de nós, a gente aprende dentro das Escrituras Sagradas. O Senhor me fez lembrar hoje, glória a Deus, aleluias. Eu estava trabalhando lá em Beberibe hoje, irmãos, em Beberibe, e eu passei lá no mercado de Beberibe, fazendo as minhas vendas ali, trabalhando naquele lugar, e me deu vontade de falar com Deus, me deu vontade de orar para o Senhor. Eu entrei naquele banheiro e me ajoelhei dentro do banheiro mesmo e fui falar com Deus. Glória a Deus. Eu tirei ali um momento para falar com o Senhor. Como é bom. Me lembrei do rei Ezequias, que ele colocou o seu rosto para a parede. Glória a Deus. E ali foi clamar a misericórdia de Deus. E quando nós clamamos o Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para ouvir as nossas petições.
rei, ele diante de uma situação, porque era uma sentença praticamente de morte, dizendo: põe tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E ele ali vai orar ao Senhor, vai colocar ali, vai orar para o Senhor diante daquela parede, vai chorar, vai suplicar ao Senhor. E Deus escuta a oração do rei Ezequias e prolonga seus dias de vida na terra. Mais 15 anos o Senhor deu de vida àquele homem. O nosso Deus, ele é Deus que prolonga o tempo. O nosso Deus, ele é Deus que sara. O nosso Deus é Deus que visita a nossa geração. O nosso Deus é Deus que esquadrinha o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas forças, por mais pequenas que elas sejam. O Senhor conhece a minha e a tua necessidade, a nossa alma, o nosso espírito. E a nossa alma, ela precisa estar ligada com Deus e buscando. Como é bom buscar a presença de Deus pela manhã, pela madrugada. A gente acorda, já tem que acordar, já amanhã, amanhecendo o dia na madrugada, já invocando o nome do Senhor, botando o rosto no pó mesmo, como diz lá em Lamentações, para que o Senhor possa ouvir. Pode ser que o Senhor tenha misericórdia de ti, possa ser que haja esperança para ti, como diz a palavra de Deus. E nós temos que buscar o Senhor, colocando a nossa face no pó, se ajoelhando, se humilhando perante o Senhor. Nós não vamos se humilhar para o homem, porque o homem muitas das vezes quer ver a gente cada vez mais para baixo, nos humilhando por palavras, por tantas coisas. Mas quando a gente se humilha para Deus, é Ele que vai ouvir o nosso clamor, é Ele que vai ouvir as nossas petições, é Ele que vai sarar as nossas feridas, é Ele que vai nos colocar de pé, porque quem nos coloca de pé todos os dias é o Senhor das nossas vidas. É Ele que faz nova todas as coisas para a minha vida e para a tua vida. E o salmista Davi, ele vai reconhecer, ele vai louvar e vai dizer: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Eu creio que o Senhor não está rejeitando nem a minha nem a tua oração. O Senhor, ele escuta o nosso clamor. Não importa onde tu vai estar clamando, não importa se é na tua casa, se é dentro de um banheiro, é dentro de um shopping, seja lá onde for, numa praça, dentro de um carro, trabalhando, é no sol, é na chuva, seja lá, não importa onde tu esteja, não importa onde você esteja, mas o que importa é a forma em que você vai se expressar para o Senhor em oração. Quando nós oramos, o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor. E Deus, ele nunca vai desistir de ti. Ele nunca vai se afastar de ti. Glória a Deus. Irmãos, lá em Neemias 9:28, a Bíblia vai dizer que quando Israel se via em descanso, tornava a fazer o mal diante do Senhor. E o Senhor os entregava nas mãos dos que oprimia, como uma espécie de disciplina. Mas convertendo-se eles, clamando ao Senhor, e o Senhor ouvia dos céus, segundo as suas misericórdias, e os livrava muitas vezes. Quantas vezes Deus deu a Israel o livramento? Aquele povo aprontava, mas o Senhor sempre estava ali, usando das suas benevolências, das suas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Lá em Esdras 9:9, o próprio sacerdote Esdras reconheceu que o Senhor nunca os desamparou e nem desistiu deles, dizendo: porque servos somos, porém a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós os nossos benefícios perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, para restaurarmos as suas assolações e para que não nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Glória a Deus. Aqui o próprio sacerdote Esdras, ele reconhecia que o Senhor nunca havia desamparado eles, sempre o Senhor estava com eles. Deus não havia desistido daquele povo, como Deus também não desiste de você, minha amada irmã, meu amado irmão. Lá em Salmo 31:22 vai dizer: até Davi, um homem segundo o coração de Deus, chegou a pensar em um momento da sua vida em que Deus tinha desistido dele, e resolveu isso dizendo: porque eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos, e não obstante, e tu ouviste a voz da minha súplica quando eu te clamei.
ele estava clamando, ele estava suplicando. O poder da oração, ela vai forte, ela vai no profundo, no oculto, no escondido. A oração com a fé, a oração quando a gente faz dentro da nossa própria alma, o Senhor está pronto para ouvir. Em algum momento, Davi, ele achava que o Senhor tivesse cortado ele, ou seja, o Senhor tivesse desistido dele, mas não, o Senhor estava ali com seus olhos perante o servo de Deus, perante aquele homem que era segundo o coração de Deus. Se Davi, ele era considerado como o homem segundo o coração de Deus, e se sentia nessa forma, porque muitas das vezes nós nos sentimos dessa forma, irmão, achando até que Deus está longe de nós ou nos abandonou. Quando nós paramos para observar dentro das Escrituras, quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele começa a dizer: Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Chegou o momento da crucificação de Cristo, que ele se sentiu só, ele clamou, ele pediu ao próprio Pai, mas olhando no olhar natural, a pessoa olhava e dizia assim: o próprio Deus não está atendendo ele, não está recebendo o que ele está falando, Deus não está ouvindo. Estava, irmãos, estava. Quando o próprio Deus olha para o seu filho na terra, numa cruz do Calvário, sofrendo, sendo vituperado, sendo escandalizado, porque é isso que muitas vezes nós passamos no dia a dia, nas afrontas. Muitas das vezes o que nós somos afrontados, Jesus foi afrontado na cruz do Calvário, foi cuspido, transpassaram uma lança sobre o corpo de Jesus, colocaram os cravos nos pés e nas mãos de Cristo, ou seja, ele estava pagando por um preço tão alto que não era dele aquele preço, mas era meu e seu. E Jesus passou naquela cruz, e os mesmos que aplaudiam Jesus eram os mesmos que estavam ali apontando e dizendo: crucificai, crucifica Jesus, crucifica. É os mesmos que nos aplaudem, é os mesmos que se levantam contra as nossas vidas, nos escárnios, nos açoites, espiritualmente falando. Quantas pessoas estão do nosso lado, mas estão nos vendendo, querendo o nosso mal, nos defamando, falando mal de nós pelas costas, procurando fazer, jogando veneno, a panela do veneno, a panela do mal, porque tem pessoas que só se alimentam do mal. Olha para a minha vida e olha para a tua vida e procura ver uma forma de querer nos destruir, querer nos apontar, querer apontar os nossos erros, os nossos pecados, porque é assim que as pessoas fazem, ocultamente, porque o covarde, ele nunca vai se revelar, ele sempre vai estar em oculto, aprontando, fazendo as coisas por trás, ligando, dando informações erradas, fazendo tudo errado, te vendendo pelo WhatsApp, te vendendo pelo Instagram, falando mal de ti, ligando para as pessoas, te denunciando, me denunciando, para que as pessoas passem a ouvir só o lado negativo e não passam a ouvir o positivo, porque é assim que acontece no dia a dia. Mas Deus, ele é um Deus que contempla todas as coisas. O Senhor é um Deus que sonda o coração do homem, da mulher. O Senhor é o Deus que vê e que assiste todas as coisas. Mas com essas tais pessoas o Senhor prestará conta. Aleluia. O Senhor é um Deus de justiça. E eu quero te dizer que nesta noite o Senhor já está entrando com providência e com justiça, fazendo justiça aos seus escolhidos. Não adianta se levantar contra os ungidos de Deus, porque se levanta para pagar um preço altíssimo. Felizes são daqueles que vivem na prudência e na vigilância, mas há um Deus que nos sustenta, há um Deus que assina a minha e a tua vitória, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Há um Deus que manifesta o seu poder, glória a Deus. E o salmista Davi, ele vai falar lá no Salmo 66, 20, o salmista vai dizer: bendito seja o Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha que coisa linda. O Senhor, ele vai estar sempre ouvindo o meu e o teu clamor, as nossas orações, as nossas petições. Lá no livro de Oséias 14:1 vai dizer: e o Senhor não desiste de Israel e apela para o seu povo dizendo: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelo teu pecado tens caído, ó glória. Isaías 54:7 diz: Deus mostra
a sua paixão por Israel, que não desistiu do seu povo, dizendo: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Olha aí, o Senhor é um Deus que recolhe. Pode até passar por um curto espaço-tempo, pode até o Senhor não falar contigo, e a você olhar e achar que o Senhor desprezou e não te aceita mais, mas é uma forma de nos disciplinar. Depois ele vem com a sua mão de fogo, com o seu braço forte, e recolhe de volta. O Senhor é um Deus que alegra nossas almas. Zacarias 10:6 diz: mesmo Israel tendo deixado o Senhor não desistiu deles, e prometeu restaurá-lo, dizendo: fortalecei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Glória a Deus. E lá em Romanos 11:1 diz assim, o apóstolo Paulo confirma que Deus não desiste dos seus, e nem rejeitou, dizendo: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Glória a Deus. O Senhor não rejeita seus filhos, o Senhor é um Deus que cuida. Jeremias 3:12 diz: mesmo Israel tendo abandonado o Senhor não desistiu deles, e deu uma ordem ao profeta Jeremias, dizendo: vai, pois apregou estas palavras para a banda do norte, dizendo, e diz: volta-te, ó rebelde Israel, e diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque bendigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Portanto, meu amigo, mesmo que você tenha abandonado a casa do pai, Deus continua como pai do filho pródigo, aguardando o teu retorno. Deus não desiste de você. Deus, ele nunca vai desistir de você, entenda isso. O Senhor, ele é bom e as suas misericórdias duram para todos sempre. Então vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Pai querido e santo, nesta noite, Pai, já rendemos graças e glórias. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito ao nosso favor. Os teus olhos são como chama de fogo que passeia sobre a terra, contemplando o bem e o mal. Deus querido e santo, vai lançando por terra, Senhor, as setas, as obras do diabo, os intentos de Satanás que tem se levantado fortemente contra, meu Deus, a vida do teu povo. Vai repreendendo, Senhor, toda a horta do mal, toda fúria, todo vento contrário, toda tempestade que tem se levantado, todo açoite, que o Senhor possa dar ordem, Pai, nesta noite, sobre esta embarcação, Senhor, para que o Senhor dê só uma ordem para o vento, e o vento, meu Deus, vai se acalmar. Meu Deus, toda tempestade já passou pelo poder do nome de Jesus. Eu quero profetizar a abundância de Deus, a alegria no Espírito, a graça de Deus, a bondade do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado pelo Senhor nos colocar de pé. Obrigado, Senhor, pela cura divina que o Senhor tem curado a pessoas, ó Pai, que passaram processos de enfermidade, e o Senhor já curou, o Senhor já declarou cura, o Senhor já declarou a bênção, Senhor, sobre muitas vidas, Pai, que tem recebido oração. Pai eterno, santo e poderoso, obrigado, Senhor, pela manifestação do teu poder, pelos teus cuidados. Deus querido e santo, faz o que eu não posso fazer. Destrói, Senhor, toda a arma forjada do inimigo, que ela não venha prosperar, mas que ela caia por terra todas as obras do diabo. Como é importante a oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E assim, meu Deus, eu creio que através da oração o Senhor já está derrotando o gigante, colocando o inimigo por terra, colocando todas as barreiras, os obstáculos já estão caindo por terra. Eu quero declarar e te dizer, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor não desiste da tua vida. Tu foi chamado, tu foi escolhido do Senhor para dar fruto. Visita essas vidas, ó Deus, e repreenda todo o mal, toda a ação do diabo, todo o espírito do engano. Quantas vezes o diabo luta contra as vidas para querer destruir, porque esse é o plano dele.
dele matar, roubar e destruir, e ele não faz outra coisa. Senhor, lança por terra todo mal, todo intento de Satanás caia por terra. Jesus, vem blindar a nossa casa, blindar a nossa família, os nossos filhos, ó Deus. Visita as esposas, os esposos, visita a parentela que está perto e está longe. Cobre com teu sangue, Senhor, e dá vitória e vitória por completa. Já queremos te louvar e render graças a ti, Pai, nesta noite. Então, meu Deus, abençoa todos os meus queridos amados irmãos que fazem parte do canal Impacto da Oração, abençoando em tudo, Senhor, com toda sorte de bênção, e dissipa, Senhor, toda treva pelo poder do teu nome. Amém, e graças a Deus, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e o Senhor te conceda bênçãos e vitória em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.